muito bem-vindo a mais um Tech Startups. Eu sou Simone Garcia e este é o nosso programa voltado para a tecnologia e também inovação no agronegócio. Olha só, vamos conferir agora soluções tecnológicas para logística e como isso pode impulsionar então a competitividade no setor produtivo. Conversamos com a GoFlux sobre as tendências para esse mercado. Confira. A gente sabe que o transporte rodoviário no Brasil é algo super relevante, ainda mais no agronegócio, onde tem muitos volumes de carga sendo movimentados, e o Brasil é super dependente da estrutura de transporte rodoviário. E a gente construiu uma plataforma baseada em nuvem, super dinâmica, que possibilita que as empresas que têm muito consigam negociar os seus fretes com transportadoras de maneira digital. Qual o benefício disso? Você consegue fazer com que o dono da carga consiga ter acesso a mais transportadoras, a mais oferta de transporte, consiga negociar de maneira mais dinâmica, com mais transparência, com mais compliance os fretes que ele precisa contratar, e ao mesmo tempo isso possibilita aproximar as transportadoras da carga, que esse é um grande problema que a gente tem no país, independente de infraestrutura. As transportadoras têm uma dificuldade ainda grande de se conectar com a carga, por isso que às vezes elas passam muito tempo ociosas, esperando por novas oportunidades de carga. Então a plataforma funciona como um grande elo de união, de conexão entre o dono da carga e a transportadora, fazendo com que essa relação de contratação de frete e a própria operação aconteça de maneira digital, mais transparente, mais dinâmica, gerando valor tanto para o embarcador quanto para a transportadora. A gente está num país que é super produtivo e protagonista mundial na questão de exportação de grãos, por exemplo, soja, milho e assim por diante, e o custo do frete é algo super importante. As empresas estão super habituadas a gerenciar todos os riscos de derivativos, risco de negócio, risco de safra, risco de produção, mas o frete ele é uma componente que até então não era gerenciada. Então, a gente, ao construir essa plataforma e trazer as negociações para dentro do ambiente digital, a gente possibilita, além de fazer com que os embarcadores tenham acesso a mais transportadoras, a gente consegue acumular uma massa de dados muito grande que ajuda os donos das cargas, os embarcadores, como a gente chama, a negociar melhor, a conseguir entender com mais dinâmica e com mais exatidão o comportamento do frete. Isso faz com que eles consigam se planejar melhor operacionalmente. Do lado do diesel, diesel é um negócio difícil de ser controlado, existe uma parte de uma cadeia internacional de petróleo, etc., mas, ao mesmo tempo, a gente consegue atuar de maneira muito efetiva junto às transportadoras, porque quando ela passa menos tempo esperando por uma nova carga, quando a transportadora roda menos tempo vazia, ela gasta menos diesel numa operação onde ela não está ganhando dinheiro. Ou seja, se ela está se deslocando menos tempo vazio, menos quilometragem vazia, a gente está ajudando a transportadora a economizar e a ter mais margem, mais rentabilidade nas suas operações. Isso é um negócio que faz com que todo mundo ganhe. A gente bate muito nessa tecla. Não necessariamente para que o agronegócio seja mais econômico, mais produtivo do ponto de vista de operações logísticas, a transportadora perde e o embarcador ganha. A gente consegue, através de tecnologia, através de inteligência, fazer com que o embarcador consiga contratar fretes mais baratos, com mais transportadoras, e as transportadoras ganhem mais dinheiro, porque elas vão ser mais eficientes, não necessariamente porque elas estão cobrando um frete mais alto, mas porque elas estão gastando menos diesel, gastando menos insumos na hora de executar o serviço de transporte. Então, a digitalização traz muito esse ambiente de melhor eficiência do uso do recurso, e no mundo que a gente está vivendo de diesel em elevação, difícil de ser controlado, isso tem uma importância gigantesca. A grande questão a plataforma ela ajuda a você gerenciar melhor os fretes. Por exemplo, o que vai acontecer agora nos próximos 2 meses é um aumento significativo do frete. Por quê? A China destravou as suas operações portuárias depois do lockdown em Xangai. Ainda tem bastante soja para ser exportada. A gente está com milho safrinha com muito volume para ser exportado, muito em função, inclusive, da guerra na Ucrânia, que possibilitou que o Brasil exportasse mais. O câmbio está favorável para isso, ou seja, a gente tem um acúmulo de volume nos próximos meses, por conta da soja, por conta da entrada do milho, por conta do período de fertilizantes para plantio de nova safra, por conta da safra de açúcar em escoamento, ou seja, tem muito. O Brasil está bombando, vai estar bombando de carga nos próximos meses. Isso pressiona os fretes para cima, porque você vai ter muito mais carga e a relação de oferta e demanda faz isso. O grande ponto é como é que se gerencia esse risco. Porque quando você está trabalhando no mercado de trading, por exemplo, quem compra soja, vende soja, a questão não é se a soja sobe ou desce, é como é que você está posicionado no momento de compra, quando o produto está subindo, no momento de venda, quando o preço está caindo.
E é justamente isso que a gente traz com ferramentas de inteligência, ajudando os donos das cargas e as transportadoras a entender qual é o melhor momento para contratar frete, para se posicionar, para proteger a sua operação, para antecipar ou postergar uma movimentação, para que você não sofra movimentando um volume muito grande de carga, por exemplo, quando o frete está muito alto, e para que você saiba que se você vai ter que pagar um frete mais alto porque o mercado está apontando isso, porque tem uma concentração de demanda e etc., você se planeja adequadamente para isso, para não tomar essa variação sem saber de onde veio a pancada, entendeu? Então, é tudo uma questão de gerenciamento de risco, como já acontece hoje para as empresas e para os produtores que trabalham com as grandes commodities. Ou seja, vocês ajudam aí a enxergar o comportamento futuro do frete e auxiliam, por exemplo, indicam o melhor momento para exportação? Exatamente. A gente usa não só a base de dados que a gente acumulou nos últimos 4 anos, além de bastante conhecimento aplicado, que a gente é do ramo, né, a gente conhece bem o negócio, mas a gente usa também algoritmos que levam em consideração a variação de fatores que influenciam na formação do preço do frete. Então, por exemplo, a gente junta a variação da inflação, a variação do câmbio, a variação do diesel, do petróleo, da commodity em Chicago, se for soja, se for milho, se for açúcar, farelo, óleo, o que seja. Todas essas variações somadas ao percentual de safra colhida, o percentual de safra comercializada, a fila média nos portos, isso é conectado no algoritmo, no modelo matemático, no algoritmo de aprendizado de máquina, e isso, quando a gente roda essa matriz, ele dá uma visão futura do comportamento do frete, ou seja, a gente olha para frente e diz, olha, com base na variação de todos esses indicadores e do histórico que a gente tem acumulado dentro da plataforma, os fretes têm um viés de subida nesse patamar percentual, etc. Isso ajuda o dono da carga e também a transportadora a se planejar melhor. Eu estou vendo que os fretes vão subir muito, eu tento movimentar antes, eu tento contratar o frete antes. Se a transportadora está vendo que o frete vai subir muito, ela pode deixar a capacidade dela mais reservada para operar no momento de fretes mais altos. Então, o grande ponto não dá para controlar, não é uma matriz controlável, é um mercado livre, é um mercado dinâmico. Porém, a gente pode aprender e navegar dentro dessa volatilidade e é justamente isso que a plataforma proporciona. Por isso que a gestão é importante, não é mesmo? Vamos saber mais agora sobre créditos de carbono, um certificado que comprova que 1 tonelada de CO2 deixou de ser emitida para a atmosfera. Os compradores desses créditos estão incentivando projetos que reduzam o efeito estufa e o aquecimento global. Dentro do mercado, a Climatec se destaca. A Fernanda Castilho, diretora de operações, traz então os detalhes para a gente. O crédito de carbono, ele nada mais é do que um certificado digital que comprova que uma empresa ou um projeto, deixou de emitir gases de efeito estufa na atmosfera. Então, ele basicamente comprova, que você está, de alguma forma, evitando isso. Então, seja evitando o desmatamento, seja utilizando energias renováveis ao invés de térmicas, de carvão, e você tem um certificado digital que comprova isso. Hoje, a gente tem 2 mercados, que funcionam em paralelo. Você tem o mercado regulado, você tem mercados regulados, na verdade. Então, como, por exemplo, o mercado regulado europeu, algumas jurisdições dos Estados Unidos, províncias canadenses. O ano passado, a China também regulou o mercado. E você tem o mercado voluntário, que aí é um mercado global. Hoje, no Brasil, a gente não tem um mercado regulado ainda, Existe um projeto de lei em trâmite para a regulamentação do mercado, mas por enquanto aqui no Brasil a gente tem apenas o mercado voluntário e é onde a MOS está inserida. Ela é uma plataforma de carbono, uma das maiores plataformas de carbono do mundo. A gente adquire os créditos de carbono de projetos de conservação florestal com foco na Amazônia. A gente faz, então são projetos já certificados, mas nós fazemos a nossa própria auditoria para ter certeza que estamos trabalhando só com os melhores projetos existentes na Amazônia. E colocamos esses créditos em blockchain, Esse é o nosso diferencial. E por que a gente faz isso? Esse é um mercado que sofreu muito no passado
por fraudes, vendas em duplicidade. Então, ao colocar esses ativos em blockchain, a gente garante que eles tenham uma camada extra de segurança, trazendo transparência para esse mercado. Então, com isso, esses ativos eles ficam absolutamente auditáveis, né, passando a confiança para os nossos clientes de que não foram vendidos, né, mais de uma vez. Eles conseguem auditar, ter certeza que vem, né, de projetos de alta qualidade, e é isso que a gente vem fazendo, auxiliando, né, pessoas jurídicas e pessoas físicas a se compensarem. E com isso a gente criou, né, ao colocar em blockchain, a gente criou o nosso token, que é o MCO2, que hoje está disponível em diversas exchanges de criptoativos, né, como o mercado Bitcoin, Gemini, Probit e Coinbase. Então, não necessariamente, né, só empresas grandes conseguem se compensar. A gente trabalha também com empresas de pequeno e médio porte, né, e as pessoas físicas também têm acesso a esse ativo por meio dessas exchanges, né, que eu já citei. Mas é um caminho, né, para a sustentabilidade, para tentar fazer a sua parte, né, para evitar essa crise, esse problema das mudanças climáticas, que não é restrito só a grandes empresas. Acho que isso que é interessante e que muita gente não sabe. Empresas de qualquer porte, de qualquer setor, podem contribuir também compensando a sua pegada. Agora a gente fala de práticas ambientais, mas dentro da pecuária brasileira. E qual o papel na tecnologia para termos uma produção cada vez maior, mais sustentável, preservando aí os recursos naturais? Os detalhes com Luísa Bruscato, que é gerente executiva do GTPS, que é a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. A GTPS é uma associação sem fins lucrativos que reúne todos os elos da cadeia. Então, a gente tem desde produtores, empresas de insumos e serviços, frigoríficos, indústria, processadores, varejo de restaurantes, instituições financeiras e a sociedade civil reunidos numa mesma mesa com o objetivo de ter um debate multi-stakeholder para alinhar e promover o desenvolvimento da pecuária sustentável. Então, a gente reúne todos esses atores com esse objetivo de buscar entender as necessidades prioritárias, o trabalho que precisa ser desenvolvido e as soluções, né, envolvendo aí uma série de oportunidades que a cadeia tem para se desenvolver de forma sustentável dentro de todos os elos. A gente entende que a cadeia de pecuária é muito complexa e a gente precisa dessa articulação multissetorial para poder resolver questões pertinentes, importantes, dentre todos os elos. Então, esse é o objetivo da Mesa Brasileira. Com certeza, são vários segmentos aí envolvendo a pecuária. E hoje, qual a maior discussão aí do grupo, né? O que está em voga nesse momento? A gente tem dois temas principais, que é rastreabilidade e clima, que está bem relacionado às emissões de gás do efeito estufa, relacionado ao acordo de redução do metano que o Brasil assinou na COP26, no final do ano passado, em Glasgow. E também a gente tem outros temas também, como indicadores de sustentabilidade no leite, outros assuntos que estão pertinentes também no setor. Mas o foco hoje a gente está debatendo bastante como trabalhar critérios socioambientais para que sejam rastreados ao longo da cadeia, nas fazendas e também com relação às emissões, como que a gente vai estimar essas emissões ao longo da cadeia. Acho que, sem dúvida nenhuma, a gente avançou muito, né? Esse ano a gente está fazendo 10 anos, se eu não me engano, são 10 anos de Código Florestal Brasileiro. Então, teve uma evolução importante. Eu acho que ainda tem bastante desafio relacionado à tecnologia. A tecnologia vem para corroborar com toda essa evolução, principalmente relacionada aos sistemas, de que forma que a gente vai integrar, sistematizar e fazer andar de forma mais rápida e de forma mais eficiente o CAR,
o PRA, assim, esses documentos, né, de legislação ambiental que a gente precisa que ande de forma acelerada para o produtor rural poder estar de acordo com a legislação e conseguir estar adequado a todas essas questões de forma mais ágil e dinâmica, né? Acho que também falando de tecnologia, a tecnologia, as startups, elas têm colaborado muito em promover soluções mais baratas, né? Isso eu acho que é um fator bastante relevante. Então, na área de rastreabilidade, tem muitas empresas que estão ajudando na parte de geomonitoramento, o que é uma facilidade enorme e que está ajudando, corroborando com essa análise territorial, como é que está o uso do solo, como esse uso do solo está mudando ao longo do tempo. Com relação ao manejo de pastagem, se aquela pastagem está degradada ou não, né, se teve mudança no uso da terra, enfim, tudo isso a gente consegue fazer um gerenciamento mais estratégico, mais inteligente, dinâmico, né, sem precisar estar presencialmente naquele local, né? E eu acho que isso é uma vantagem enorme, uma vez que o Brasil tem um tamanho gigante, né? A gente é um país continental, que de fato esse é um desafio para a gente ter um controle, uma fiscalização sobre um território tão grande. Então, as tecnologias, sem dúvida nenhuma, vêm colaborar muito nesse sentido, e a gente tem visto isso na prática, com até uma busca aí, de startups começando a aderir ao GTPS. Então, hoje eu tenho cerca de 4 a 5 startups já como associada. Entre os meus 65 associados, tenho 5 aí que já são startups, já tendo esse movimento bem recente da entrada de startups. Quais são as soluções aí que essas empresas têm apresentado ao grupo? Tem algumas focadas em rastreabilidade, que estão trazendo soluções para controle dos animais, controle individual, brinco ou outros sistemas de biometria, enfim, tem vários sistemas diferentes de inteligência. Muitas são focadas em Big Data, a partir de inteligência de dados, análise de cruzamento de informação, que eu acho que essa é uma grande revolução, né, dos dados, chegando aí também na área do agronegócio. E aí a gente tem algumas que estão promovendo soluções também cruzando informações de geomonitoramento, com o uso do CAR, com informações relacionadas ao uso do território, como eu mencionei. A gente tem algumas nessa linha também. Acho que eu me lembre são essas duas, são 5, né? Mas tem 3 que estão nessa linha de geomonitoramento, 2 que estão nessa linha mais de base de dados, e tem mais 2 que estão nessa linha de rastreabilidade, que são startups, são grandes também. Enfim, os produtores têm buscado essas soluções, essa nova geração de pecuaristas aí que está surgindo, estão mais antenados com essa tecnologia para preservarem, para produzirem mais. Como está a adesão no campo? Olha, é difícil falar de forma genérica, né? Porque a gente tem um universo de 2,5 milhões de produtores pecuaristas, mas de forma geral, sim, tem um movimento de produtores que estão em busca de aumentar sua produtividade, de olhar para a fazenda como um negócio, como extrair ali, aumentar sua produtividade, ter uma gestão melhorada e, com isso, claro, agregar valor ao seu produto ali, que é arroba, quanto que ele vai conseguir melhorar de rentabilidade mesmo, né? Que eu acho que esse é um fator muito importante, relevante e que está diretamente relacionado à questão do produzir e conservar, que a gente costuma falar aqui no GTPS. É possível produzir e conservar e é possível fazer isso de forma rentável. A gente tem uma série de soluções de sistemas produtivos integrados e que trazem benefícios para o produtor, rentabilidade a curto, médio e longo prazo, dependendo aí da visão do produtor, dos investimentos que ele for fazer, do tipo de tecnologia que ele for adotar, de que mercado ele quer acessar, né? Então, hoje a gente está vendo também uma tendência de mercados
principalmente em mercados internacionais, de estarem exigindo algumas comprovações relacionadas à rastreabilidade, a critérios socioambientais, enfim, há uma série de outras demandas, e o mercado nacional, que também é um pouco mais devagar, mas que está também aumentando a régua aí das exigências, e que a gente sabe que isso não vai demorar muito para acontecer. Cada vez mais com esse acesso à tecnologia e à informação, o consumidor final ele quer saber de onde está vindo o produto, a carne que ele está consumindo, de onde está vindo o couro do sapato, da bolsa que ele está comprando. Então, são informações muito relevantes que a gente quer levar para o consumidor, até porque a gente que trabalha no campo, que trabalha com agronegócio, a gente sabe, né, como você mesmo falou, Raíssa, que tem uma certa injustiça ou uma certa visão distorcida do agro brasileiro, e que a gente quer mostrar o quanto o agro brasileiro tem pontos positivos, tem uma série de iniciativas ótimas, pode fazer mais e melhor com a mesma quantidade de recursos. Como é que a gente explora esses dados, essas informações e compartilha com o mundo, né? Eu acho que esse é um grande desafio para a gente que está aqui no meio de campo entre a fazenda e o consumidor, que é o nosso caso aqui da Mesa Brasileira, né? Que eu tenho produtores até o varejo. Como é que eu faço para a gente comunicar cada vez melhor o que o agro tem de positivo, de sistemas sustentáveis? Enfim, eu acho que esse é um desafio em conjunto aí da cadeia. E como o GTPS auxilia, então, nesse desafio, né? Quais são os serviços aí que vocês oferecem na prática para os associados? A gente tem mesas, grupos de debate. Eu acho que esse é um fator, uma das principais entregas nossas, o próprio debate por si só já gera uma série de soluções, de colocar ali numa mesma mesa produtor, governo, varejo, Embrapa, enfim, academia. A gente reúne especialistas num tema que estão ali no dia a dia tentando resolver e melhorar e promover soluções e fazer com que fique mais fácil, aqueles processos fiquem mais fáceis para o produtor. Eu acho que esse é uma entrega muito importante do grupo, né, que é promovida pelos próprios associados. A gente facilita essas reuniões, a gente traz especialistas, traz também empresas que podem compartilhar o que elas estão fazendo. Isso faz com que acaba gerando negócios entre os associados, né? Isso é natural, acaba acontecendo, trocas de informação, enfim, acaba surgindo negócios, ideias de projetos também entre os associados. Acho que essa é uma grande entrega. Uma outra entrega importante é a parte de comunicação, então da gente ter ali uma newsletter, de ter uma comunicação mensal e também estar presente em eventos e fóruns importantes, fazendo esse diálogo, né? Comunicando o que é a pecuária brasileira. Então, eu falo em nome do GTPS em uma série de eventos, encontros. Tenho participado bastante de eventos internacionais, da Mesa Global. Participei, inclusive hoje, de um diálogo entre o Brasil e a Alemanha, levando mais informação, né, tentando diminuir o ruído que a gente tem do como é a produção nacional, como eles veem lá fora, né? Então, ajudando nessa parte de comunicação. Acho que essa é uma outra grande entrega do GTPS também. E aí eu queria falar de alguns temas com você, que eu sei que vocês têm uma atuação começando pela integração lavoura-pecuária. Qual foi o desenvolvimento do ILPF no nosso país nos últimos anos e o que a gente tem para avançar ainda? Olha, o ILPF é uma solução de um sistema integrativo, né, entre lavoura, pecuária, floresta, ou às vezes só lavoura e pecuária, que é muito positivo, porque ele auxilia os sistemas, ele torna o sistema produtivo mais resiliente, né, auxilia na questão do manejo do solo, de ter um solo mais produtivo, um solo mais fértil, né, os solos tropicais brasileiros, eles não são tão férteis assim, nem todos os solos nossos são férteis.
Então, acho que tem uma melhoria considerável ali do solo, né, da recuperação daquele solo, quando a gente faz esse manejo rotacionado, tanto do gado quanto da lavoura. Então, tem um ganho muito interessante e um ganho de gestão, né? Quando você distribui os seus investimentos em 3 negócios, 4 negócios diferentes, você também tem uma resiliência ali financeira, né? Quando um negócio não vai tão bem, você tem outros negócios para suprir. Então, ele tem uma série de benefícios. Porém, não vejo que é uma adoção para todo e qualquer produtor, né? Porque eu tenho um investimento, é necessário ter uma gestão uma gestão mais complexa, né? Tem uma necessidade de maquinário, enfim, tem uma série de coisas que são complexas ali de gerir. Então, acho que tem um caminho para essa adoção, mas sim, são sistemas muito interessantes, inclusive que captam carbono do solo, né? Captam carbono para o solo e em termos de emissões, são sistemas muito positivos para a gente e, sem dúvida nenhuma, a gente consegue ter uma pecuária de baixo carbono fazendo esse tipo de produção. E essa é um carro-chefe aí que a Embrapa e o MAPA têm apresentado em uma série de reuniões também como uma possibilidade, né, dos nossos sistemas. E esse foi o Tech Startups de hoje. Muito obrigada pela companhia, pela sua audiência. A gente se vê durante a programação do AgroMais. Manda uma mensagem pra gente, anota aí o nosso telefone que é o 11 937 00 78 83. Tchau, tchau. Boa noite.